Amoras, eu confesso que eu também não sei e vou aprender junto aqui com vocês. Vocês sabem o que é uma mediação empresarial? Hoje nós estamos recebendo a advogada Rafaela Noble, que vai explicar um pouquinho mais pra gente sobre esse assunto. Prazer. A gente já bateu tanto papo lá fora, né, Rafaela? Seja bem-vinda. Obrigada. Quando eu até chamei a matéria no SAL, a gente acabou até falando de mediação trabalhista, mas quando se fala em mediação, ela é ampla, né? É isso mesmo. A mediação empresarial, na verdade, ela é muito mais do que uma mediação trabalhista. Você pode aplicar para conflitos societários. Se você tem um contrato com alguma empresa que teve algum probleminha no meio do caminho, você quer resolver sem precisar entrar com ação judicial. Se você tem uma franquia e tem aí algum ajuste que você quer fazer, problemas com seguros, enfim, tem inúmeras situações que a gente pode aplicar a mediação. Então, a mediação não é só uma empresa para empresa. Eu, Rose, contratei uma seguradora e eu estou com dúvida no contrato. Eu posso contratar um advogado que vai fazer uma mediação entre eu e a seguradora. Na verdade, a mediação não é uma área específica para o advogado atuar. Outra pessoa de outra área pode ser o mediador. Então, você tem um advogado que seja também mediador, é um luxo, né? Mas, é verdade, nem sempre os mediadores são os advogados, né? Não necessariamente. O advogado tem que conhecer como funciona, tem que saber que existe esse serviço. Então, quem é empresário, que tem aí uma assistência jurídica, né? Que você tem o escritório terceirizado, às vezes tem a própria empresa tem a sua equipe de advogados, é interessante que saiba como funciona a mediação, como funciona a arbitragem também, que é uma outra opção, que é extrajudicial. É algo que a gente resolve os conflitos, os problemas com os contratos fora da justiça. Então, assim, a mediação, ela serve para você aplicar dentro da empresa, no caso intraorganizacional, e também, se você tiver aí um conflito entre empresas, você pode trazer um profissional, um terceirizado, e esse profissional vai auxiliar na comunicação. A ideia realmente é essa, auxiliar a comunicação. Fora de fórum. Fora de fórum. Fora de fórum. Exato. É uma coisa extrajudicial, mas que pode resolver para não se caminhar para um processo judicial. Isso mesmo. A ideia é prevenir e também dar mais rapidez, mais celeridade. Então, quando a gente tem um problema no contrato, acontece que trava tudo, né? Trava. Então, o empresário mesmo, ele sempre tem problemas com isso, a demora da justiça, o custo também elevado. E o empresário é dinâmico, ele gosta de resolver as coisas rápido, né? E a justiça lenta. E a justiça muitas vezes é demorada. Então, a gente tem que ter paciência. É uma forma da gente sair desse ambiente judicial e resolver, se a gente tem um problema contratual, por meio da mediação. Aí, caso não seja possível resolver com a mediação, você pode também utilizar a arbitragem, que é uma contratação de um juiz particular, digamos. É um juiz privado. Então, essa mediação e essa arbitragem, ela é estimulada pelo judiciário, porque o judiciário está abarrotado, a gente tem aí quase 100 milhões de processos hoje, a gente tem um processo para cada 2 habitantes, Nossa. Então é uma quantidade muito grande. E desde 2010, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, estimula que você resolva seus conflitos fora da justiça. Existe também a mediação judicial. Você tem obrigatoriedade de passar por uma tentativa de conciliação depois que você entra com o processo. Mas por quê, né? Se você pode tentar fora... Porque vai ser menos custo, mais rápido. Então, contrata o mediador na empresa, a empresa contratou o mediador, se chegar a um acordo. Aí se faz um novo contrato, como que faz depois que chegou nesse acordo com o mediador? Então, depois do acordo, você elabora um termo. E esse termo, se você for rever o contrato, por exemplo, ele pode ser um adendo contratual. Se for uma questão que envolva, por exemplo... que você precisa, uma questão ambiental, que você precise de uma homologação judicial, aí você leva o termo para o judiciário homologar, simplesmente assinar embaixo do que ficou decidido. E é o que acontece sempre. O juiz assina embaixo, que o juiz acha ótimo quando as partes se resolvem por elas. Se resolvem por elas, né? Então, essa mediação, ela funciona no âmbito empresarial. Sim, você pode ter aí um mediador que presta serviço dentro da sua empresa, ou você pode contratar uma câmara privada, uma câmara de mediação ou uma câmara de arbitragem. E onde a gente encontra se a pessoa precisa? Como que se acha essa câmara? Então, olha só que legal. Foi ótimo você ter me chamado aqui por conta disso, né? Nós temos um projeto, eu faço parte de um núcleo na ASIM, que é o Núcleo de Mediadores e Árbitros, e nós temos um projeto para que a gente crie essa câmara
e seja um serviço prestado pela ASSIM, pela Olha que Associação legal. Comercial de Maringá. As inovações aí da ASSIM que teve ontem, né, a eleição. Que a ASSIM está sempre à frente, né? E esse grupo, a gente tem aí um caminho já, algumas coisas planejadas. Esse grupo vem trabalhando já há mais de 6 meses para a gente conseguir formatar e oferecer esse serviço para a sociedade, para os empresários. Porque é algo interessante, que custa menos, né? Se você resolver antes também, você tem uma rapidez maior. Aí demora 4, 5 anos, isso se não se recorrerem, ainda às vezes uma parte ganha, a outra recorre, então é muito mais rápido. E uma outra vantagem também é que a empresa que utiliza a mediação, ela passa para a sociedade aquele compromisso, a ideia de que a empresa é preocupada com o cliente e preocupada em cumprir seus contratos. Então, se você tem um contrato e você coloca uma cláusula que você vai utilizar a mediação, você passa que essa empresa tem uma boa fé, pratica compliance. Então, o ideal é colocar sempre também nos contratos aí que vai ter a mediação. Mas mesmo que não tenha no contrato, você pode fazer a mediação. Pode ser feito, Se você combinar com a outra parte, se a outra parte aceitar, você faz a mediação. Caso não exista no contrato, né? Mas se você tiver uma cláusula contratual que prevê que antes de você entrar com o processo judicial, você vai fazer uma tentativa de mediação, é muito melhor. Porque aí você já evita, porque naquele momento que houve o problema, que houve o desgaste do relacionamento, é mais difícil da outra parte aceitar, sentar e conversar. E realmente, assim, a mediação é uma conversa, é assistida, é estruturada, porque o mediador, ele não é um profissional qualquer, ele tem uma formação, ele aplica umas técnicas, existem técnicas, formação para isso, inclusive a PUC está oferecendo uma pós-graduação em mediação e arbitragem. Olha que legal! Para o advogado, para o administrador, pro profissional que quer se inserir nesse mercado. Então, assim, está chegando em Maringá, já existe nos grandes meios, assim, nas grandes cidades, já existe. E Maringá, como sempre, pioneira, né? Então, assim que instalar, você vai voltar para contar. Sim, com certeza, vai ser um prazer. Combinamos, vai voltar mais vezes. Com certeza. Obrigada, viu, Rafaela?